Progress. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro dia do workshop em Advogada Referência. E se você veio aqui é porque eu te prometi ensinar, né, mostrar um mapa para a sua estabilidade financeira, para você aprender a cobrar mais caro do que a tabela da OAB, para trabalhar melhor, se tornar uma referência no mercado, tudo isso sem abandonar a sua família, adoecer no caminho ou sufocar a sua essência feminina, não é isso? Eu quero te parabenizar pela decisão de dedicar seu tempo a essa capacitação. Considere que você está recebendo um curso que eu venderia facilmente por R$ 900. Esse workshop é um curso introdutório à metodologia Formação FGA, que é a Formação em Gestão de Vendas Jurídicas para Advogados. Trata-se de uma etapa obrigatória para aquelas que desejam ingressar na formação anual. Mas, para quem não deseja se formar no FGVA, é uma oportunidade de transformação imediata da sua gestão de clientes. Apesar de ser gratuito, o workshop em Advogada Referência te capacitará com técnicas testadas para você cobrar mais caro, construir referência no mercado e trabalhar melhor, mantendo a sua essência feminina. A nossa ideia, doutoras, no Instituto IAGL, Instituto de Aperfeiçoamento em Gestão Legal, na qual eu sou fundadora, é capacitar gratuitamente aquelas advogadas que buscam conhecer a nossa metodologia, para que, obtendo resultados, possam decidir com mais segurança sobre uma parceria de crescimento, se faz sentido, né? E não estou oferecendo de modo algum algo de graça para cobrar depois, eu já falei isso para vocês. Estou apenas demonstrando que sou capaz, que somos capazes de gerar um resultado com uma pequena parte da nossa metodologia. E se vocês se permitirem nos conhecer melhor, será um divisor de águas na sua vida. O que te entregamos até aqui, antes do primeiro dia do workshop, foi a apostila em PDF com 23 páginas, essa apostila aqui, tá? Espero que vocês tenham impresso. O livro digital Reclame Advocacia, com 78 páginas, apresentando as 10 maiores reclamações contra advogados e como resolvê-las. Então, se você preencheu ali a pesquisa inicial, você recebeu imediatamente o livro Reclame Advocacia. Hoje, vamos te entregar aí no chat um e-book com 150 oportunidades para rentabilizar o seu conhecimento jurídico atual. Mais um presente para você. E também vamos entregar um link de um post sorteio. O meu kit é Advocacia Humanizada. Eu separei um box de livros caixas para vocês transformarem aí a sua advocacia nesse aspecto de atendimento, de foco. Olha, esse aqui é uma das caixas que você vai levar, que é foco, né? Que você vai concorrer no sorteio. São de amigos. Coaching Inbox, Seleção RH para ajudar você com seus colaboradores. Aqui a minha caixinha, Comunicação Positiva, com 100 exercícios para melhorar sua comunicação e harmonizar seus relacionamentos. Coaching de oratória da minha amiga Juliana Chinem, mais cliente na advocacia, que é o meu, e o livro Advocacia Humanizada. Então, você vai concorrer hoje a esse box. Eu vou dar as instruções no final aqui da nossa primeira aula. Você vai receber o link do post lá no Instagram, dar o seu feedback sobre o dia de hoje e no seu comentário você já vai estar concorrendo a esse box. E o que vocês vão aprender hoje, tá? Vocês vão aprender a abrir espaço na agenda para o escritório crescer. Vocês vão aprender também a fazer um planejamento feminino, que vai aumentar em mais de 70% a sua produtividade, atrair mais clientes e aumentar a sua satisfação com a advocacia. É algo que você nunca ouviu falar no mercado jurídico. Você vai conhecer o seu nível de autoridade no mercado hoje. Amanhã, tá anotando, né? Pega aí a caneta para você anotar o que vai ter amanhã. Amanhã, no dia 14, você vai aprender as 12 características da advogada que influencia e fecha contratos toda semana. A que cobra acima da tabela da OAB e se diferencia por ser feminina, né? Essencialmente feminina.
Aprender como aumentar o seu nível de influência em poucos dias, com desafios práticos. Você vai receber no chat da transmissão a planilha de precificação de honorários e participará do segundo sorteio, que é o segundo dia, que é uma constelação jurídica individual comigo, tá? Então, é a segunda possibilidade. Toda aula você vai ter uma possibilidade de sorteio, de ser contemplada com um prêmio muito especial. Tá frio aí na sua cidade? Aqui no Rio de Janeiro tá frio, gente. Tá bem frio. Dia 15, na quarta-feira, você vai aprender a definir seu posicionamento, criar seu conteúdo já nichado, criar um fluxo de fechamento de contratos, conhecer os 12 princípios reservados, sigilosos para aumentar sua conversão em reuniões de fechamento, receber no chat um modelo de apresentação em PowerPoint para reunião de prospecção. E você vai ter também um sorteio de um almoço integral para o programa Agenda Fechada, que tem foco em negociação e fechamento de contratos jurídicos. E no último dia do nosso workshop, que vai ser na quinta-feira, você vai aprender a criar o seu mapa de referência em 8 passos para executar nas próximas semanas. Vai receber um link de aplicação com uma oferta especial para se candidatar na formação FGVA, que é a formação de Gestão em Vendas Jurídicas para Advogados, e vai participar do último sorteio, que é a Bolsa Integral para Imersão Fature com Consultoria Jurídicas 10 mil por mês. Então, é muita coisa, né? Vocês vão ganhar muita coisa, vai ser muito especial. Estamos alinhadas aqui, eu espero que sim. Eu espero que vocês tenham compreendido que essa semana será um divisor de água na sua vida. Afinal, eu e você já estamos cansadas de cursos que só servem para vender outros cursos. Esse curso não é para isso. Esse curso é para te entregar um mapa. Esse curso é para te entregar um caminho. Esse curso é para desenhar o teu posicionamento. Esse curso é para te entregar técnicas que eu entrego em consultoria paga. Porque eu quero que você experimente essa transformação. Eu quero que você se qualifique para caminhar conosco. Eu quero que você tenha confiança no nosso trabalho. E só gerando a transformação, só te entregando uma experiência boa, uma melhor experiência possível, é que você vai nos conhecer. Não tem outra forma. E o meu nome é Thaisa Vitória, você já deve saber. E ao longo dos últimos anos, eu venho capacitando milhares de advogadas, advogados também, a viverem com dignidade do seu trabalho. E eu sou a prova viva de quanto isso é tão desafiador. Porque durante 20 anos eu tentei ter um negócio que se pagasse, mas eu só consegui sustentabilidade nos últimos 8 anos. Eu descobri um processo de transformação que tornou possível que eu me tornasse referência no coaching para advogados no Brasil. Eu fui reconhecida pelo presidente da OAB Nacional, da Comissão Especial de Coaching Jurídico, Dr. Fernando Borges, no evento do ano passado, que foi o maior congresso de coaching, foi para o Guinness, da América Latina. Ele reconheceu publicamente o meu pioneirismo no coaching para advogados, referendando e agradecendo eu ter trazido essa metodologia para o Brasil. Também esse método que eu vou partilhar com vocês aqui me permitiu cobrar 5 vezes mais do que a média do mercado. Escrever 5 livros que vendem, que me pagam royalties todo mês. Atender mais de 800 escritórios em consultoria e treinar pessoalmente mais de 110 mil advogados. Eu realizei mais de 300 palestras na última década. E hoje eu sou muito feliz com o que eu faço, com a forma como o meu negócio se transformou, a vida que eu levo, mas nem sempre foi assim. Quero que você me escute um pouco para você conhecer um lado não tão glamouroso da minha história, mas que vai ser muito importante para você perceber que eu tenho condições de caminhar contigo nesses dias e mais para frente, se fizer sentido para você. Eu nasci no interior da Bahia, na cidade de Pojuca, numa família de classe baixa, filha de mãe solo. Eu me considero a mais feia dos 3 irmãos, tá? Eu era bem estranha na época. Graças a Deus que a tecnologia ajudou, né? O tempo só fez melhorar. Sem nenhum talento especial.
eu tinha medo de gente, eu só brincava com besouros. Meu QI era mediano. Na adolescência, eu era aquela que sentava no fundo para não falar com ninguém, para não fazer nada, para não me chamarem para coisa alguma, para não me convidarem. Eu tinha uma vida difícil, como muitas de vocês. Atravessei um lar tóxico marcado pela violência doméstica e conflitos familiares. Mas eu acreditei, num determinado momento, que o direito seria a minha salvação. Eu não sei se, quando vocês escolheram direito, vocês pensaram nisso aí, que iria te salvar de alguma situação que você vivia. Eu entrei na faculdade aos 17 anos e me formei com a filha de colo. Passei na OAB de primeira e fui empreender no Rio de Janeiro. Fui advogar por conta própria no Rio de Janeiro. Quando eu comecei a advogar na cidade maravilhosa, eu descobri que eu não sabia nada sobre como viver de advocacia, não tinha ideia de como conquistar clientes, abordar pessoas, cobrar, organizar o escritório, me destacar no meio daqueles advogados. Olha que desde os 12 anos eu dizia que ia ser doutora, porque eu queria ser rica e queria ser respeitada. Me lembro que desde o primeiro dia da faculdade de Direito eu já sabia que eu iria advogar, pois eu gostava dessa autonomia, né? Eu vim de uma família de vendedores, de pessoas que lidavam com o mercado, né? Então, eu queria essa autonomia, essa liberdade de ganhos, eu queria controlar minha agenda, e eu não tinha medo de trabalho. Eu não queria uma vida engessada na repartição pública, então eu queria advogar. Desde o começo eu sabia que eu iria advogar. E assim que eu passei no exame da OAB, eu aceitei o convite para dividir uma sala no bairro onde eu morava mesmo, aqui no Rio de Janeiro. Eu peguei um empréstimo e investi em 1.000 cartões de visita naquela época. Eu fiquei até com medo de fazer tantos cartões de visita e lotar a minha agenda de clientes, porque a sala era tão pequena, eu não tinha experiência, eu não sabia nem como atender direito. Imagina atender 1.000 clientes, olha que coisa. Eu pensei que só o fato de dizer que eu era advogada para as pessoas próximas e para desconhecidos, que as pessoas iriam querer me contratar. O que eu não contava é que os clientes não seriam magnetizados pelo verniz aplicado naquele cartão de visita que cobrou mais caro, muito menos pela placa do escritório, nem mesmo pelo aviso de que eu era advogada e nem mesmo pelo meu sotaque arrastado. Na minha primeira semana naquele escritório, eu ouvi a campainha e eu pensei, olha, é um cliente. Mas olha o que aconteceu. O suposto primeiro cliente foi o porteiro do prédio, entregando novas correspondências. E nessas correspondências tinha lá um panfleto de um escritório do outro andar oferecendo serviços trabalhistas. A segunda vez que a campainha tocou na vida foi um representante da internet oferecendo banda larga por 50% de desconto. E a terceira vez que essa campainha tocou foi minha mãe levando bolo para esses clientes que eram fantasmas, não existiam. Então, um dia, bebendo café, olhando ali, refletindo sozinha aquele café amargo, sem graça, eu intuí que deveria fazer um site bem bonito. Eu iria atrair clientes com um site bem bonito. Eu poderia fazer também um canal no YouTube falando sobre direito, sem complicações, explicando o que são aqueles termos jurídicos que ninguém entende, né? E aí eu fiz alguns vídeos assim, mas depois de ver assim uma visualização, que era minha, né? Ou até 5 visualizações, eu desisti, eu fiquei frustrada e eu achei que isso era mesmo porque eu não tinha estrutura, porque não sabia ser vendedora persuasiva, tinha uma coisa errada comigo. E aí eu continuei, né? Desisti daquele canal de vídeos e pensei, bom, então agora eu vou compartilhar aquelas postagens do CNJ, porque eu acho que são tão bonitas, né? As pessoas vão ver que eu sou uma pessoa culta, que eu quero ajudar o próximo, que eu quero fazer esclarecimentos jurídicos, e as pessoas vão aprender direito, aprender sobre os seus direitos comigo, e nada acontecia, gente. Eu postava, repostava, e só meus parentes que curtiam aquilo ali, no máximo um parente marcando parente,
e nada acontecia, ninguém me procurava, ninguém me fazia perguntas no Messenger na época, ninguém me questionava sobre nada. Um belo dia eu estava numa palestra na OAB, e aí o palestrante, né, falando lá sobre vendas. Ele não era advogado, mas ele ensinava sobre vendas de um modo geral. E aí ele convidou as pessoas a buscarem o nome no Google. E ele disse que quem não está até a segunda página do Google era um marciano. Então ali eu vi que eu de fato era uma marciana. Eu era uma marciana. Mas a coisa não começou, não parou por aí não, né? O ponto alto da minha frustração, que eu conto isso, já contei em várias palestras, o ponto alto da minha frustração foi quando um parente teve um terreno invadido por cidadãos de uma comunidade ali mesmo e contratou um colega de faculdade. Ele pagou R$ 13.340 por essa ação de reintegração de posse. Eu não esqueço esse nome, porque até hoje, vou até beber água aqui, que até hoje não desce bem. Ao tomar ciência daquilo, eu fui abordar minha parente, né? Perguntar o que tinha acontecido, por que ela não me contratou, né? E ela falou, Thaís, eu nem sabia que você estava advogando já, nem sabia. Eu vi seu amigo na internet, ele me respondeu rápido. Ali mesmo no celular a gente fez uma videoconferência, eu nem tive que gastar o transporte. E aí eu fui. Ele foi muito rápido, muito eficiente, eu precisava. Aí eu, caramba, como se essa coisa não pudesse piorar, né? Eu estava numa reunião de condomínio, né, de parentes também, e aquela coisa, aquele fervor, aquela coisa toda, é alguém que me conhecia apontou o dedo assim e disse, olha, ela é advogada, ela pode responder. Na hora, gente, eu gelei, mas eu gelei como se não houvesse amanhã. Peguei meu telefone e fui. Peraí, gente, peraí um minuto que eu vou ali atender uma ligação falsa. Eu sumi daquele lugar. Eu sumi e não voltei nunca mais. Porque, no fundo, eu tinha vergonha de dizer que eu era advogada e estava naquela situação. Que eu era advogada e estava sem cliente, que eu era advogada e estava sem dinheiro, que eu era advogada e estava sem prestígio, que eu era advogada e estava sem organização, sem reconhecimento, que eu tinha estudado tanto e as pessoas me viam estudando tanto, me dedicando tanto, sabe? As pessoas viam que eu realmente era diligente, que eu me arrumava, que eu me sacrificava, mas eu não tinha resultado. Eu não tinha o resultado que eu imaginava que um advogado deveria ter, sabe? Inclusive, eu tinha muito receio também de me expor e para tirar dúvidas. Imagina eu chegar ali no meio de um monte de gente na reunião de condomínio e alguém passa querendo me perguntar outra coisa que eu não sei, né? E eu ficar ali na frente daquelas pessoas, aquelas pessoas julgando a minha roupa, julgando a minha vida, julgando o carro popular, julgando aquilo tudo que para mim era tão distante de um advogado de referência. E aí eu me escondi. E assim, eu pergunto para vocês, para a gente refletir juntos, qual é o preço de ter uma advocacia invisível? O que eu perdi, né? O que eu perdi naquele momento, me escondendo, atendendo uma ligação falsa, porque eu não acreditava que eu era capaz de responder ou que eu iria ser julgada pela minha aparência ou pelos bens materiais que eu estava ali aparentando para as pessoas que me conheciam ou pela minha simplicidade. Quanto que a gente perde? Quantas situações a gente deixa de oportunizar, de aproveitar para crescer, para expor o nosso trabalho por conta dessas críticas interiores? É muito difícil. Eu tinha muita dificuldade de cobrar. Eu atraía a pessoa, às vezes a pessoa tinha dinheiro, imediatamente eu já ia oferecendo desconto antes da pessoa pedir. Eu já dizia que podia parcelar em não sei quantas vezes, antes dela dizer que precisava. Eu tinha uma dificuldade muito grande de cobrar consulta, de cobrar mensalidade nunca. Nunca que no começo eu cobrava mensalidade. Eu sempre dizia, eu tinha pena do meu cliente, eu sempre dizia que o cliente não tinha condições de me pagar. Eu sempre dizia que eu pensava que os meus serviços eram caros.
Eu acreditava que os meus serviços eram caros e não eram. A maior parte dos serviços que eu atuava, eu cobrava abaixo da tabela da OAB. Então, eu tinha um sério problema de autovalorização, eu não me valorizava. E além da dificuldade que sempre me acompanhava, tudo era com muito medo, tudo era com muito sacrifício. Eu tinha medo de pagar as contas, medo de pagar os boletos, medo de pegar um dinheiro e investir num curso que ultrapassasse R$ 200 e no mês que vem não ter, sabe? Medo, medo, medo. Eu não confiava no meu potencial de fazer dinheiro. E com todo esse pensamento, essa desvalorização, eu não fazia meu negócio crescer. Porque se você não investe, se eu não investia em cursos mais caros, se eu não investia em livros mais caros, se eu não investia em consultorias mais qualitativas, se eu não investia em equipamentos, se eu não investia em tecnologia, porque eu tinha medo de faltar e não conseguir de novo, como é que eu ia conseguir entregar um serviço de qualidade? Né? Então, era muito complicado. Cada problema, e tem mais, cada problema da minha vida pessoal, eu arrebentava a minha vida profissional. Cada DR com o ex-marido, cada briga com a mãe, cada briga com filha, cada briga com amiga, cada questão na vida pessoal é uma bomba na vida profissional. Eu não queria me expor, eu ficava doente, eu, sabe, deprimia, me sentia mais desvalorizada ainda. Então, o meu pessoal afetava muito o profissional. Eu realmente não tinha uma mente próspera. Eu não sabia separar as coisas, eu não me conhecia muito bem. E no começo da minha advocacia, eu pegava tudo que aparecia e ficava presa no operacional, porque eram ações diferentes o tempo inteiro, né? E, sim, eram de menor complexidade, mas eram ações de alto custo, porque demandavam muito tempo, né? Demandava muito tempo para criar peças a partir do zero, para ficar ali acompanhando processos específicos. Se eu não tinha um padrão, eu não tinha como ter uma boa gestão, nem ter uma boa delegação. Então, diante de tanta dificuldade, diante de assim estudar o direito e aí ficar conversando com colegas no fórum e mas isso aqui agora está bombando, tese de não sei o que está bombando, vamos fazer uma parceria de não sei o que está bombando. E eu fazia essas coisas e a coisa não girava, sabe? E eu me arrumava e a coisa não girava, eu ia para o escritório todo dia, a coisa não girava. Então eu pensei, caramba, o que os escritórios que estão funcionando, o que eles estão estudando? Porque eu sempre tive o valor do estudo, né, da capacitação muito alto. O que esses escritórios estão estudando? E aí eu descobri que eles estudavam marketing jurídico, estudavam gestão de escritórios, estudavam assuntos que na época no Brasil era muito pouco falado, sabe? Quem que falava sobre isso? São os nossos pioneiros na gestão jurídica, que é a Lara Celi, Rodrigo Bertozzi, não há ninguém mais, e pessoas assim do eixo São Paulo, que, assim, Felipe Adaime, alguns pouquíssimos consultores, eu acho que não fecha 10 pessoas na época em que eu comecei a me capacitar em gestão e marketing, gestão jurídica e marketing jurídico, né? Lá para 2010, 2011, por aí. Não tinha a bibliografia. Hoje, a bibliografia mais vasta é deles, e na época não era tanto, né, porque eles escreveram ao longo desses anos para cá. A bibliografia era escassa, os cursos eram difíceis, tinha alguma coisa na FGV que eu fiz, né, capacitação em serviços jurídicos pela FGV. Tinha uma coisa ou outra, então, caramba, tudo bem. É restrito e eu vou pagar o preço, eu vou fazer empréstimo, eu vou investir nisso, porque se os grandes escritórios estão estudando isso, não importa o meu tamanho, eu vou estudar o que funciona para eles. Só que aí nessa, eu comecei a estudar sobre isso e comecei a me empoderar. Comecei a me empoderar com relação
com relação à minha postura, com relação à cobrança. Eu fui aprendendo técnicas de fechamento, técnicas de atração. E nessa época não tinha Instagram, não tinha nem Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, tá? Tô falando de uma época bem lá atrás. Então, eu comecei a aplicar, traduzindo para o pequeno, né? Traduzindo aquela linguagem técnica de gestão, de administração, aquela coisa rebuscada, em algo para o pequeno, para o autônomo, combinando com aquilo que eu via lá no comércio da família e começava a testar, começava a testar. E de repente eu estava lá cobrando consulta, cobrando R$ 150 de consulta, R$ 250 de consulta. Daqui a um pouco eu estava cobrando mensalidade de processos de desempregados, de aposentados, de pessoas que se diziam de baixa renda. Daqui a pouco eu estava cobrando êxito, né, participação de êxito em proveitos não econômicos. Estava também fazendo isso. Daqui a pouco eu estava atendendo 100% remoto, 100% online, sem nenhum atendimento presencial, só me comunicando com as pessoas através de cartas, através de telegramas e através do telefone. Também tinha internet, mas a internet eu me comunicava através do Orkut e do blog. Não tinha Facebook, não tinha isso que a gente tem hoje. Tinha YouTube tinha. Então, eu gravava alguns vídeos, eu postava no YouTube, eu mandava para esses clientes por mensagem de telefone, né? Essas mensagens que a gente vê, que pouco se vê, né? Mas que ainda existe mensagem de telefone para telefone, que usava-se créditos de telefone para isso. Então, era o meu formato inicial, a minha experiência prática nisso. E aí, como eu era muito engajada em política, muito engajada na OAB, eu comecei a fazer, oferecer palestras a respeito disso. Nesse tempo, eu também comecei a estudar o coaching, comecei a fazer formações em coaching jurídico. Eu tenho 4 formações, coaching jurídico não, formações em coaching, coaching de vida e business coaching. Então, eu comecei a fazer isso e a traduzir o coaching para o jurídico, né? Adaptar o coaching para o jurídico. E aí surgiu, naquela época, o coaching para advogados. Muito depois disso, veio o Afonso Parciléu, meu amigo querido de coração, e criou a primeira comissão de coaching jurídico do Brasil, que foi em São Paulo. Então, ele é um homem que nós devemos honrar por elevar o coaching para advogados a algo institucional. Não fui eu que fiz isso, né? Eu trouxe para o povo. Ele pegou aquilo e institucionalizou. E por isso hoje é respeitado. Mas eu comecei lá, ele pegou, institucionalizou e hoje tem um outro peso. Então, essa história nossa, essa história a nível Brasil, começou muito remotamente, muito timidamente, né? Muito simples, e as coisas começam assim, doutoras. As coisas começam assim, a gente começa a criar referência, é do pouco que a gente começa. Então, foi nesse momento que eu comecei a mudar meu jogo na advocacia, atender 100% remoto, né? Como eu disse, cobrar consulta. A partir dessa fase, eu comecei a ter confiança de cobrar mais caro, de zelar pelo meu trabalho, de transformar a vida, a minha vida pessoal também, porque tem uma coisa, a gente trabalha a nossa vida profissional, termina que a nossa melhoria profissional interfere também, impacta positivamente na nossa vida pessoal. Então, muita coisa aconteceu na minha vida, de bom, né? Transformações e curas. E com toda essa trajetória de me aperfeiçoar, de me posicionar, de ser uma referência na gestão jurídica, no marketing jurídico, no coaching para advogados, trazendo esses benefícios também para a minha vida pessoal, eu percebi que a reconexão com o meu feminino foi assim a grande virada de chave, depois de eu ter acumulado tanta experiência profissional, de trazer mais significado e mais influência. Vamos dizer assim que essa parte da minha vida em que eu fiz as pazes com meu filho foi o que de fato trouxe a possibilidade de eu ter mais equilíbrio entre vida e carreira, de eu cobrar ainda mais caro, trabalhar muito menos horas, porque o poder
que a gente emana quando está conectada com o nosso feminino, nos coloca no estado de fluxo em que as coisas chegam com mais facilidade. A força masculina, ela é muito de fazer, ela é muito de operar, ela é muito projetiva, ela é muito para fora. A força feminina é receptiva. A força feminina é uma força de extrema prosperidade. E quando a gente está conectada com essa força, as coisas acontecem de uma maneira muito, muito, muito mais fácil. Muito mais fácil. E é isso que eu quero mostrar para vocês, começar a mostrar para vocês. É por isso, contando um pouco da minha história, que eu te digo, foi a reconexão com esse feminino que me permitiu me casar novamente, ter um relacionamento de sucesso, ter um relacionamento de dar orgulho a todos que conhecem, de inspirar as pessoas. Realizei o meu sonho de ter uma filha, né, próxima dos 40 anos. É desafiador, tem 11 meses que eu não durmo, mas ao mesmo tempo é extremamente realizador. A minha relação com a minha mãe, a minha relação com a minha filha mais velha é completamente curada. Projetos muito mais significativos, conteúdos muito mais profundos e uma expansão de influência muito maior com menos esforço do que eu levei anos para construir. Eu posso dizer para vocês que hoje eu construo em um mês o que eu construía em 2, 3 anos. Ainda dá trabalho, dá, mas não gera exaustão. Aos 27 anos, eu fui diagnosticada com pré-menopausa e burnout. Por quê? Porque eu estava construindo tudo isso a partir da força masculina, a partir de uma força projetiva. Ok, gerou resultado, gerou, mas o prejuízo foi muito grande. Eu quase morri por várias vezes. E eu percebi que hoje eu tenho certeza que naquela época, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, eu teria ganho muito mais com menos esforço. Então, o que eu quero oferecer para você é essa visão diferente. Essa visão de sim, de construir referência, de construir, de realizar seus sonhos, mas a partir de uma força que te deixe mais livre para receber do que escrava do dar, sabe? Então, agora que você me conhece melhor, vamos começar a trabalhar nesse workshop. Vamos começar a trabalhar. Você vai pegar a sua apostila e vai abrir na página 7, porque vamos começar aqui a falar aqui da nossa base. Vamos começar a falar da nossa base, tá? Tem aqui, vocês estão vendo aqui? Esse círculo assim tem 7 partes. O que significa essa questão da nossa base, tá? Para a gente criar referência, e o objeto desse workshop é criação de referência para você ser uma pessoa influente, para você atrair clientes rentáveis, para você atrair convites, para você atrair pessoas te convidando para palestras, te convidando para entrevistas de rádio, te convidando para participar de congressos, te convidando para escrever livros, te convidando para prestar serviços. Todos esses convites eu recebi durante a minha carreira e ainda continuo recebendo. Isso tudo é fruto de criação de referência, isso tudo é fruto de ser mais influente, de falar de um modo conectado com a minha história e com os meus pontos fortes. Então, o primeiro, quando você olhar aqui a sua roda, você precisa trabalhar isso que eu vou te dizer agora para você começar a abrir espaço. Não adianta te dizer, você vai lá e faz 5 postagens, e vai lá e fala com fulano, e vai lá e faz uma palestra que você vai se tornar referência. E isso é 20% do caminho. 20% do caminho de criação de referência são as estratégias, as técnicas. 80% é você atuando em cima disso, tá? Então, o primeiro ponto que você precisa cuidar para abrir esse espaço é voltar a sonhar. A minha parceira, Raquel Pérez, ela tem uma parte da história dela muito interessante. Ela fala assim que aos 40 anos foi perguntado para ela uma viagem que ela fez
no caminho de Santiago, qual era o seu sonho. E ela não sabia, ela não tinha sonhos próprios. Toda vez que ela pensou nisso, ela pensou nessa resposta, ela se conectou com alguém, ou o pai, ou a filha, ou o amigo, mas ela não tinha um sonho próprio. Então, muitas vezes, a gente se perde nisso, na nossa capacidade de sonhar, porque já foi tão duro, já foi tão difícil, a gente passou por tanta coisa. E uma coisa que eu preciso dizer para vocês, tem várias coisas acontecendo ao seu redor que têm voz. Seu filho tem voz quando ele te chama, seu marido tem voz quando ele te pede alguma coisa, seu chefe tem voz quando está te solicitando alguma coisa, os seus clientes têm voz quando te pedem um desconto, tem voz quando te pede para resolver o caso deles, mas quem dá voz ao seu sonho? Primeiro aspecto é você precisa se reconectar com o seu sonho, voltar a sonhar. E segundo aspecto é quem, quem, quem dá voz ao seu sonho? Quem que você acha que vai dar voz ao seu sonho? Só você pode dar voz ao seu sonho. Só você é capaz de dar voz ao seu sonho. Então, na primeira linha aqui de baixo da sua apostila, você vai colocar qual é o seu sonho. Ao longo desse workshop, a gente vai aprender a transformar sonhos em metas, tá? Mas eu preciso que você comece a colocar para fora. E eu quero te avisar. Esse aqui é um workshop que vai reproduzir aquilo que você vai viver na formação, caso venha comigo. E se não vier também não tem problema, se não for seu momento, não tem problema nenhum. Mas é muito importante que você faça. É muito ruim quando a gente fica absorvendo conteúdo e a gente vai embora sem uma transformação. Sabe por que a gente não se transforma? Porque a gente não escreve, a gente não responde, a gente não faz ali. A gente precisa fazer ali, tá? Você precisa fazer. Então, começa a escrever. Escreve aí, qual é o seu sonho? Próxima etapa, organização. Para parir o seu projeto referência no mercado, para ser uma referência, conseguir cobrar mais caro do que a tabela da OAB, trabalhar menos e construir uma autoridade no mercado, você vai precisar funcionar como se fosse uma parideira mesmo. Você vai precisar organizar a sua casa. Você vai precisar organizar o enxoval, vamos dizer assim, né? Imagina que a criança que vai nascer é a sua referência no mercado. A gente vai entender o que é referência para você mais para frente. Mas o que você precisa de se preparar para receber essa criança? Como que você precisa se preparar? Então, você vai precisar organizar. Então, você vai colocar na segunda linha o que você precisa organizar primeiro para abrir espaço para ir ao palco, o palco do mercado. O que você precisa organizar? Eu sei que pode ter muita coisa para organizar, mas escolhe apenas uma coisa, tá? Então, na segunda linha, você vai colocar organizar uma coisa, que mais está pegando assim. Terceiro aspecto desta roda para abrir espaço é planejar. Não adianta, a gente precisa tirar da cabeça e colocar no papel os passos para a gente conseguir executar. A gente que trabalha como gestoras do nosso negócio, a gente precisa funcionar de vários papéis, vai em vários papéis. E um dos papéis é aquele que planeja. Eu vou pegar passo 1, passo 2, o meu sonho é esse, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, ok, vou distribuir na agenda, isso é planejamento, e depois eu vou agir. Quando eu estou agindo, que é o próximo passo, que é 1, 2, 3, 4. É o quarto passo, né, que é agir, eu funciono meio como minha própria funcionária. Eu pego algo que eu planejei, o passo a passo, e eu cumpro, tá? E tem toda uma técnica, né, de cumprimento dessa agenda. Então, assim, eu vou planejar a minha referência, ok. No passo 3, eu vou planejar a minha referência. Então, meu plano de referência se conecta com o seu sonho primeiro,
plano de referência. Coloca aí, eu vou planejar ser referência na área X até tal tempo. Coloca numa frase. Criar planejamento de ser uma referência em tal área até tal data. No terceiro. No quarto, é agir. É pegar esse planejamento que foi transformado em passos e começar a agir. Colocar ele na agenda. No próximo passo é revisar. A gente precisa revisar, pelo menos a cada semana, o planejamento que foi feito na nossa vida, né? na nossa referência, na criação do nosso plano, porque senão quem não mede não gerencia. Se a gente não revisa, a gente não consegue definir onde é que está o erro. E muita gente peca nisso, porque, ai, caramba, tem que revisar, eu tenho que olhar isso de novo. Ah, mas está isso acontecendo, está aquilo outro acontecendo. Mas a revisão é parte indispensável desse plano para dar certo. E o último passo é resgatar. Você só vai ter força para fazer essa roda girar. E que roda é essa? Essa não é roda de referência, tá? Isso é uma roda com 7 princípios, 7 hábitos, 7 atitudes que você vai precisar praticar em todo esse processo, independente do que você está fazendo. Você está criando referência, você veio para esse workshop para isso, então você vai ter que praticar essas 7 habilidades o tempo inteiro para criar referência. Então, eu estou falando de criar a sua base. Essa aqui é a sua base, a sua sustentação. O que eu preciso ter na minha sustentação? O que é a raiz da minha referência? A raiz da minha referência são esses 7 elementos, tá? Então, esses 7 elementos você precisa incorporar na sua rotina. Posso prosseguir? Recapitulando os 7 elementos. Primeiro, capacidade de sonhar, então é o sonho. Eu vou sonhar. Eu vou sonhar. Eu vou organizar. Eu vou planejar. Eu vou agir. Eu vou celebrar. Ou eu vou agir, eu vou revisar, eu vou celebrar e eu vou resgatar. Eu falei pouco do celebrar, mas celebrar é toda vez que a gente cria uma meta na vida, seja o que for, seja a coisa mais simples do mundo. Eu preciso praticar a celebração para que o meu organismo, a minha mente entenda que eu estou sendo feliz na jornada. Por que as pessoas têm uma série de arrependimentos antes de morrer? Porque sentiram que estão mortos em vida. Tem uma série de arrependimentos de coisas que deixaram para fazer. Mas por quê? Será que deixaram para fazer? Por fazer? Não. Eles deixaram de reconhecer o que estão fazendo. Então, a prosperidade está muito ligada ao reconhecimento do que tem de bom na nossa vida. E a gente só consegue fazer isso se a gente celebra. E a celebração é algo tão negligenciado que eu tenho que colocar no meu despertador de celular, tá? Eu não sei como é para você, eu não sei se para você, normalmente mulheres muito young, que aprenderam a realizar muito no masculino, têm uma dificuldade muito grande de parar e celebrar. Normalmente param para descansar, o que já é um grande avanço, mas parar para celebrar a vida, celebrar uma semana, celebrar o mês, celebrar situações corriqueiras da vida, normalmente não se celebra. E é por isso que não se cresce, tá? Vamos lá para o nosso próximo passo. Então, se vocês têm perguntas aí, vocês colocam no chat, perguntas, como é que tá por aí? Tem uma criança rindo muito, hein, gente? Tem uma criança rindo muito aqui. Vamos aqui para a próxima página. Que é, ai meu Deus, essa luz está muito, não está dando para ver. A próxima página é o planejamento feminino. Próxima página é o planejamento feminino. Eu sei que algumas nunca devem ter ouvido falar disso aqui, tá? Mas assim, cara, a gente acorda pensando nos prazos, nas notificações, nas publicações.
E só vai olhar para a lua quando está uma lua cheia tão bonita que chama a atenção que a gente quer tirar uma selfie e botar no Instagram. Mas olha só, nós somos mulheres de fases, nós somos cíclicas. O nosso ciclo menstrual imita as fases da lua. E mesmo você que não cicla mais internamente, que não menstrua mais, ou que tira o útero, não importa. A sua estrutura feminina é cíclica. Então, mesmo que você não produza mais crianças, né? Você não venha parir mais crianças, né? Humanos, você só venha parir projetos de vida, mas todo o seu funcionamento biológico é cíclico. Existem as 4 fases da Lua, existem as 4 estações do ano. E o que que acontece? O nosso calendário, ele é gregoriano. Ele é de 365 dias, não é isso? E ele é marcadamente masculino. Ele foi idealizado, solicitado por um imperador, e ele considera quantas vezes a Terra gira em torno do Sol, no caso. 360, um ano corresponde, 365 dias corresponde a um giro inteiro da Terra em volta do Sol, não é isso? É exatamente. Do Sol. Nossa, embolei tudo agora, gente. Espera aí, deixa eu raciocinar aqui agora. Enrolei tanto que me embolou. A Terra girando em torno do Sol. O ciclo da Terra é um ano. Então, ela girou o Sol inteiro e girou em volta de si mesmo, não é isso? Voltando aqui para a escola. O calendário Maia ele já considera a Lua como um elemento que é importante para a vida humana. Na agricultura, tudo funciona em torno da Lua. O mar, né, as pescas, tudo funciona, a apicultura, tudo funciona em torno da Lua, porque a Lua interfere diretamente no mar, na qualidade das ondas, no temperamento do oceano, das águas. Agora imagina nós, né, que somos compostos em mais de 70% de água, como que isso não interfere na nossa vida. Então, não vou aprofundar na questão da natureza existencial das coisas. O fato é esse, tá? Queira brigar ou não, nós somos cíclicas, temos 4 fases de lua, 2 fases são internas e 2 fases são externas. O que isso repercute na sua criação de referência, no seu planejamento da sua advocacia? Absolutamente tudo. A minha vida começou a se transformar por completo na minha conexão com o feminino quando eu aprendi a me conhecer internamente, conhecer os meus ciclos como mulher e entender aquela montanha-russa infernal que me fazia acordar amando as pessoas, querendo abraçar uma árvore e de tarde querendo matar alguém. E aquela coisa toda de um mês acontecer 1000 coisas dentro de mim, de eu não saber como lidar com isso. E muito menos a planejar. É como se o mundo tivesse contra mim, né? Mas não, de fato, o que estava acontecendo era a falta de respeito à fase respectiva. Então, a gente vai começar a tratar sobre isso. Vocês já ouviram falar disso? Alguém aqui já fez um planejamento considerando a Lua? Então, vamos lá. Vamos começar. A primeira fase, que é a Lua Nova, a gente agora, nesse momento, a gente está na Lua crescente para cheia, mas vamos começar com a Lua Nova. A Lua Nova, esse mês de junho, começou no dia 1º de junho, tá? Vai do dia 1º ao dia 7º do período menstrual, para quem menstrua, né? E assim, normalmente a gente fica com a energia mais baixa, necessidade de descanso, de diminuir o foco. Agora vamos lá para negócio, né, para advocacia. É muito bom para você renovar as emoções sobre as metas de trabalho, para confiar na sua intuição, para experimentar mudanças de planos, para fazer coisas ao ar livre, na natureza. Assim, se você puder evitar compromissos sociais, é bom nesses 7 dias. Por quê? Porque é a Lua
é a lua em que você está, é como que chamam assim, a noite escura, a noite oculta, porque é reflexivo, você está reflexivo, você pede recolhimento, você pede descanso. Claro que na formação eu aprofundo isso aqui muito mais tempo, tá? Mas o que você precisa saber nesse momento? A sua mandala, o que é a mandala lunar? Para quem nunca viu a mandala lunar. Você recebeu para preencher. Essa aqui é a minha mandala. Eu vou explicar para vocês como é que preenche, tá? A mandala, ela tem as 4 fases da lua e também tem a possibilidade de você colocar o seu ciclo menstrual também. Se você menstrua, se não, não coloca o ciclo. Mas tem uma série de elementos que você coloca aqui, que é justamente isso que eu vou mandar para vocês. Tem 7 questões que você pode colocar na sua mandala que vai te ajudar a planejar. Eu vou compartilhar aqui. Vou compartilhar aqui para vocês verem. Opa! E aí vocês vão me dizendo aí se eu estou indo muito rápido, está fazendo sentido. Quando a gente planeja considerando a lua, gente, não tem erro. A gente não é pega de sobressalto. A gente sabe exatamente o que está acontecendo com no nosso interior. Então, a gente tem um controle, um domínio e uma assertividade infinitamente maior. A mulher que se conhece, que conhece seus ciclos, ela consegue estar a passo de luz de qualquer outra mulher que não consegue. Então, aqui vocês estão vendo, tá? Aqui é a mandala, que tem aí na sua apostila. Aqui é a mandala, e é o seguinte aqui, ó. Essa aqui de junho, a de junho começou a lua nova no dia 1º. A lua nova é a lua anciã, que corresponde à estação do ano do inverno. E é quando a gente menstrua normalmente. E é uma fase reflexiva. Então, começa aqui. Nessa mandala, o que a gente faz? Tem vários círculos, vocês estão vendo, né? No primeiro círculo, você vai colocar os dias do mês. No segundo, as percepções físicas. No terceiro, mental. No próximo, intuição. No próximo, a comunicação e a sua troca, como tem sido. No próximo, seus sentimentos. No próximo, autoconfiança. No próximo, sexualidade. E finaliza aqui com ação e vitalidade e fluxo. Isso aqui é uma paleta de cores. Você vai pegar, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canetinhas, 8 cores. Eu uso essas canetinhas aqui, ó. Ai, meu Deus, cadê? Ai, gente, estava aqui. Essas canetinhas aqui de cera. E aí eu desenho a mandala, certo? Eu pinto, como eu estou mostrando aqui para vocês. Eu pinto de acordo com essas categorias de cores. E o que significa? Aqui eu vou preenchendo, por exemplo, aqui, ó, percepções físicas, espinha, inchaço, dor no seio, dor de cabeça, enxaqueca. Para cada sintoma tem um símbolozinho. E aí eu vou desenhar esse símbolo no meu dia. Cada extremidade até o centro aqui é um dia, né? Hoje a gente está no dia 13, é um dia. E aqui em cada categoria de cores, que é um aspecto meu, eu vou colocar um símbolo, aqui uma legenda, eu vou mandar para vocês, de como eu estou. Ao final de 30 dias, eu tenho um diagnóstico sobre mim, sobre a minha feminilidade, sobre a minha ciclicidade, que ninguém pode superar. Ninguém pode superar, nenhum teste, nenhuma análise que você imaginar vai superar isso aqui. E aí, o que é que eu sei? Eu sei que vamos lá voltar para a mandala. Eu sei
que do dia 1 ao dia 7, que é a lua nova, eu estou reflexiva. Então, eu preciso de atividades que respeitem isso. Ah, Thaisa, mas eu tenho prazo, eu tenho audiência, eu tenho... Ok, então saiba que nesse momento o seu temperamento vai estar mais reativo, vai estar mais sensível, talvez mais melindrosa, mais chorosa. Então, você vai precisar se resguardar com relação a isso. Os próximos 7 dias é a lua crescente, que é a primavera, ou pré-ovulação, é a lua de ação, é a lua em que a gente tasca ali a fazer, é como se a gente virasse workaholic, sabe? Tem que ter muito cuidado para a gente não fazer um planejamento nessa lua, porque um planejamento nessa lua ele é sempre exagerado, a gente não vai dar conta. A gente dá conta nesses 7 dias, mas nos outros dias talvez não. Talvez na lua minguante ou na lua nova a coisa fique complicada. Então, é um período de pré-ovulação. Nos próximos 7 dias, vem aqui a lua cheia. A gente está próximo da lua cheia amanhã, né? Dia 14. Então, é o verão, é a mãe, é a lua da expressão, é a lua da comunicação. Aqui é propício demais para a gente fazer evento, live, reunião de network, para a gente fazer atendimentos, para a gente fazer coisas que nos desafiam na exposição, porque a nossa propensão é muito grande para querer fazer junto, para querer se expor, para querer vender, para querer fechar contrato. A nossa autoestima está alta. Então, nesses 7 dias, a gente precisa aproveitar muito para isso. E nos 7 últimos dias é a lua minguante, é a lua do alquimista, é a lua do outono, é a pré-menstruação, que normalmente é aquela TPM, né? É aquela TPM tão temida. E por que é temida? Porque, assim, toda a sociedade, ela contempla, ela premia as 2 luas solares, né? As 2 luas externas, que é a lua crescente e a lua cheia. A lua nova, que é mais reflexiva, e a lua minguante, que é mais intuitiva, são luas que, quando a mulher ela está precisando ficar mais resguardada, toda a sociedade não respeita isso, né? O sistema não respeita isso. Então, ela termina se ferindo, se machucando e sentindo muita dor emocional por conta disso, porque ela não tem uma autopreservação. Ela não está escutando a sua natureza feminina e se comportando e se planejando e atuando em cima disso. Por isso que há tanto conflito, tanta ansiedade, tanto sofrimento e tanta baixa de produtividade, desmotivação. Eu sei que não é fácil. Não é fácil a gente começar a funcionar de um modo natural e de um modo íntegro com relação à nossa natureza, porque a gente aprendeu exatamente o contrário, né? Me diz aí você que está no chat. Quando você era criança, você brincava de quê? Me diz aí do que você brincava quando você era criança. Quando você era menina lá, você brincava de quê? Normalmente você, assim, você vai brincar de boneco, vai brincar de comidinha, brincar de escola, né? Brincar de coisas de brincadeiras que trazem algo de cuidar do outro, seja cuidar dos alunos, cuidar de alguém com a comidinha, limpar a casa. E normalmente os meninos, eles brincam de quê? Eles brincam de brincadeiras e jogos, eles brincam de heróis, eles brincam de coisas que têm um pioneirismo ali, um protagonismo, que não tem um servir. Então, desde criança, nós somos condicionadas a servir, né, a estar em segundo lugar e a não estar no centro da nossa vida e não planejar as nossas atividades e o nosso servir de acordo com o nosso funcionamento. E isso é que gera aquele vazio existencial, aquela falta de propósito, aquela sensação de estar fora do lugar, aquela sensação de estar se ferindo, se abusando, e a gente termina atraindo pessoas que comprovem esse autoabuso, clientes abusivos, sócios abusivos e parentes e amigos que de fato venham a colaborar com esse autoabuso. Então, a gente precisa criar um planejamento cíclico. O que eu recomendo para você? Preencha essa mandala aqui
com as datas, começando aqui na primeira, na lua nova, começa aqui primeiro. Eu vou postar no grupo ela preenchida, tá? Para você ter como modelo. E aí você preenche as datas e você vai fazendo a pintura de acordo com o gabarito que eu vou mandar para você, tá? E aí, a nossa próxima etapa é o planejamento cíclico. Olha aqui na sua próxima página que tem uma planilha, né, que é com o mês de junho. A planilha com o mês de junho com as fases da Lua. Como é que a gente tem que fazer aqui? A gente precisa planejar sempre do macro para o micro. Eu sei que eu estou sendo rápida aqui, tem muito conteúdo, mas o propósito do workshop, de fato, é te trazer um mapa, um panorama geral para você abrir a sua mente e começar a ver que tem um mundo muito além do que nos ensinaram, tá? Primeiro, a gente começa a planejar o macro, que é a sua meta para as 13 próximas luas, que é quase um ano, né? Um ano. 13 luas o próximo ano, né? 2022 até 2023. Até junho de 2023, qual é a sua meta? Tá? Depois você pega essa meta e divide ela por 2. O que você vai fazer no primeiro semestre e no segundo semestre para chegar a essa meta? Depois você vai dividir por 3 trimestres, né? 3, 6, 9, 12. Então, vem para o que você tem que fazer no próximo trimestre para chegar nessa meta? Depois você reduz um pouco. O que você precisa fazer nos 28 dias, que é aquele famoso mês, para colaborar com a realização dessa meta? Depois, o que você tem que fazer nos 7 dias para chegar nisso? E, por fim, no dia. Então, o planejamento não é quadrado, o planejamento é redondo, o planejamento é cíclico, o planejamento leva em consideração as luas. Porque se você está numa lua crescente, se você está numa lua cheia, você vai estar mais produtivo. Então, você precisa considerar isso. Eu vou compartilhar aqui no Trello um quadro que eu faço para as minhas alunas da formação. Só um instante, gente. Para as alunas da formação, eu já deixo isso tudo mastigado, tudo mastigado. Vou mostrar aqui para vocês como é que está junho. Olha. Aqui nesse quadro, todo planejamento já tem a lua que é. Ó, junho aqui. Já tem toda aqui, até a lua nova. A gente está na lua crescente, indo para a cheia, 13. Então, aqui a pessoa já sabe, a mulher já sabe que quando ela planejar o dia dela aqui, já vai estar sob a regência dessa lua, vai estar numa regência de uma lua mais produtiva, de uma lua de ação, então ela pode jogar, ela pode alocar compromissos aqui que requeram mais dela, porque vai dar certo, vai dar bom. Aqui é lua cheia, na lua minguante, cuidado, pelo amor de Deus, o que você vai colocar aqui? E aqui a gente tem até dezembro, eu tenho todas as luas mapeadas. Todas as luas mapeadas, mas eu vou falar desse quadro aqui mais para frente depois, tá? Quando a gente for falar de criação de referência. Vamos lá? Prosseguindo, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão preencher esse essas metas, tá? Essas metas não, gente, desculpa. Vocês vão preencher a mandala. Isso. Vocês vão preencher a mandala. Isso. Tá tudo bem por aí, né? E a gente vai falar agora da pirâmide de autoridade. A pirâmide de autoridade para a gente concluir o dia de hoje. A pirâmide de autoridade, bom, eu pulei aqui, vamos lá, recapitulando, que tem gente aqui meio confusa, porque, de fato, é coisa muito nova. Eu falei um pouco da minha história, eu falei que o nosso planejamento, ele, para ser potente, ele tem que ser feminino, ele tem que ser baseado nos elementos que criam a nossa existência, que geram o nosso funcionamento interior.
e que a Lua e o nosso ciclo menstrual interfere absolutamente na nossa produtividade, na nossa atratividade, no nosso magnetismo. A lua cheia é a lua do magnetismo, né? É muito mais fácil você vender na lua cheia do que em qualquer outro momento. Então, por que eu estou falando isso? Para você abrir a base da sua casa, do seu planejamento, para você criar referência, criar um plano de posicionamento, porque a referência é algo externo, tá, gente? É a sua voz no mundo, é você dando voz para o seu sonho, é você comunicando para o mercado. Para você botar para fora isso aí, você precisa estar com a casa toda arrumada, aprendendo como você funciona e qual o melhor momento para isso acontecer. E agora eu vou falar de algumas questões que precisam ser compreendidas sobre influência, autoridade, referência, para que você consiga se planejar com muito mais facilidade, tá? E aqui eu vou falar da pirâmide que você tem aí na página 10, da pirâmide de autoridade, certo? Se vocês tiverem dúvidas, coloca aí. Eu vou abrir também um grupo para sanar algumas dúvidas. Eu sei que esse tema é bem legal, bem complexo. Mas aí você começa, vamos falar um pouco agora sobre a pirâmide de autoridade. Na base da pirâmide, a gente tem os generalistas. Generalistas são aquelas advogadas que fazem um pouco de tudo, era como eu, né? Falam, pegam qualquer tipo de ação de família, ação de consumidor, ajuizado, e aí pega um contrato imobiliário para resolver, sai pegando tudo que aparece. Fala de diversos assuntos, 70% dos advogados são assim, fazem isso, fazem de um pouco de tudo. Né? 70% dos advogados com até 10 anos de OAB são generalistas. Então, é a primeira base da pirâmide. Vamos dizer aqui que ele ganha $15, R$ 15. Mais para cima vem os especialistas, que são os advogados que se especializaram em algum assunto, numa área, numa persona, no nicho. Por exemplo, advogada de família, advogada familiarista, advocacia imobiliária, advocacia criminal, tá? É numa área do direito, especialista numa área do direito. E aí vem a terceira fatia, que é a autoridade, que é a referência que a gente conhece. Você se torna autoridade quando as pessoas começam a falar de você e o mundo enxerga o seu posicionamento, tá? Há uma transformação. Por exemplo, a doutora Gabriela Souza é a primeira escritora especializada em demandas exclusivas de mulheres em Porto Alegre. Então, ela não é só familiarista, ela é familiarista para mulheres. Então, é nichado. A autoridade, a referência, ela tem um nicho, ela não tem só uma especialidade na área do direito, ela tem um nicho muito diferente que destaca ela. O próximo quadrante aqui do nosso termo é celebridade. Celebridade é aquela pessoa que é conhecida na rua, sabe? Que ela é chamada e que pedem autógrafo para ela. Um exemplo de celebridade é a Camila Vasquez, né? Advogada do Johnny Depp, que durante o julgamento ela se tornou adorada pelos fãs do Johnny. E algumas pessoas começaram a especular que eles estavam namorando e tal. E teve uma cantora canadense que tatuou a imagem dela, de Camille Vasquez, exatamente. Isso aí uma celebrização, é uma pessoa famosa, tá? Então, ela está no penúltimo grau aqui da pirâmide da autoridade. E o último é guru. Guru é, por exemplo, a Oprah, né? A esposa do Barack Obama, a Michelle Obama. São pessoas que são assim, gurus. É a monja Cohen, tá? Não é mais celebridade. A pessoa já é um guru em vida, tá viva, mas é um guru. Então, você vai começar a responder. Vou te dar aqui alguns minutos para você responder esses questionamentos sobre a sua autoridade. Primeiro, mas é muito importante que você responda, gente. Muito importante que você responda. Olha para o teu posicionamento. Em que nível da pirâmide de autoridade você está hoje? Coloca aí. Próxima.
qual o resultado financeiro mensal que você tem estado nesse nível. Perceba que quanto mais você sobe, mais você ganha e menos você trabalha. Tá vendo? Uma pirâmidezinha. Quanto mais você sobe, mais você cobra e menos você trabalha. Onde você quer chegar? Onde você quer estar nessa pirâmide? Vamos ser assim concretas e vamos ser realistas, tá? No próximo ciclo das 13 luas, né? No próximo ano, até junho do próximo ano, você acredita que vai estar em que nível da pirâmide? Por que você quer chegar lá? Você vê. O que você sente falta para aumentar a sua autoridade hoje? E aqui você finaliza com 3 ações práticas para aumentar a sua autoridade hoje. Certo? Então, essa é a nossa parte prática de hoje, pessoal, do nosso workshop. Se você precisa de mais tempo, pausa, volta de novo, assiste, preenche o seu caderno, coloca suas dúvidas, porque eu vou tirando. Então, o que você vai aprender amanhã? Você vai aprender as 12 características da mulher que influencia, né? Da mulher advogada que influencia e fecha contrato, cobrando acima da tabela da OAB. Você vai aprender a como aumentar o seu nível de influência em poucos dias. Você vai receber no chat a planilha de precificação e você vai participar do sorteio de uma constelação jurídica comigo. Só uma constelação jurídica comigo custa R$ 1.497, porque a constelação jurídica não é constelação familiar, é organizacional, eu constelo o seu negócio. E o que você vai fazer agora quando eu finalizar essa transmissão? Você vai pegar aqui no chat o e-book com 150 oportunidades para a sua advocacia, que eu estou te dando de presente. E depois você vai lá no meu perfil, no Instagram, Thaisa Vitória Oficial, vai na última postagem que eu deixei lá e você vai colocar o que você aprendeu hoje. O que você aprendeu hoje no nosso primeiro dia do workshop Advogada Referência. É importante que você deixe sua mensagem lá para você concorrer ao kit de livros que eu mostrei no começo. Tá certo? Deixa lá a sua opinião, eu quero muito escutar, eu quero muito ler, né? Escutar, não, eu quero muito ler como foi para você essa experiência de conhecer um planejamento feminino para sua advocacia, de conhecer um pouco da minha história, de conhecer aqui como é essa questão da autoridade no mercado. Eu quero muito, muito saber a sua opinião, quais foram os insights que você teve, sobre as metas que você colocou, os sonhos que você colocou. Eu quero muito saber como é que está sendo para você essa experiência, tá? Então, eu quero te ver amanhã nesse mesmo local, nesse mesmo horário. E vai ser muito, muito importante a gente construir juntas essa jornada de posicionamento da sua advocacia. Então, é isso. Foi um grande prazer. Fiquem com Deus e até já.